Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Empresários podem parcelar dívidas em atraso com o governo do estado e ainda ter desconto em multas. Veja na reportagem da Danila Bernardes. Sabe aquele ditado que diz que cavalo arriado não passa duas vezes? Para o Leandro, passou. Ele recebeu uma segunda chance de pagar as dívidas que a empresa dele tinha com o estado, mantendo todos os benefícios. Como eu represento empresas do ramo de transporte de passageiros, especialmente no eixo interestadual, esse ramo de empresas deixou praticamente de funcionar. Aqui não só no estado, como várias partes do Brasil. E a empresa ficou 100% debilitada. Ele foi um dos beneficiados pela Lei de Negociação de Dívidas, onde o Estado oferece parcelamento e descontos na multa por atraso no pagamento dos impostos. Mas se depois disso atrasar 3 parcelas, o sistema cancela a negociação especial. Assim como o Leandro, a Secretaria da Economia afirma que outros 14.900 parcelamentos foram feitos com condições especiais. O total é 435 milhões de reais, só que ainda faltam receber 345 milhões. Com a nova chance, esses contribuintes que atrasaram as parcelas nos últimos meses podem continuar pagando com todos os benefícios. O contribuinte pode buscar os canais normais de emissão do documento para pagamento, que lá já se encontra com todos os benefícios à época do parcelamento. Se o parcelamento foi feito em algum período de anistia, a gente tem vários descontos e esses parcelamentos foram revigorados com todas essas condições. Para retomar os pagamentos, basta entrar no site ou aplicativo e imprimir o boleto. Receber essas dívidas é importante para a administração pública. Esse é um recurso que entra no cofre único do Estado, tá certo? É daí desses recursos que o governo faz todas as suas políticas. Lembrando também que a gente está pensando no contribuinte para que ele consiga ter as suas obrigações em dia nas condições que ele contratou. E é exatamente isso que o Leandro quer. Estaremos nos próximos meses colocando todas as obrigações em dia e que 2021 permaneçamos com essa atitude afirmativa junto ao Estado. Uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública tem instalado câmeras dentro dos terminais e ônibus da região metropolitana. Tudo é acompanhado em tempo real pela Central de Controle Operacional. A Tâmila não sabia da presença de câmeras dentro dos ônibus. Para ela, o sistema de vigilância com esses equipamentos traz mais segurança. Eu sabia que no terminal tem, no ônibus não sabia. Deixa mais seguro para todo mundo, né? É uma segurança, né, para quem usa o ônibus, tudo. Isso aí inibe muito a marginalização. As câmeras começaram a ser instaladas em 2014. Hoje são mais de 2.000 espalhadas em terminais e estações de embarque nos ônibus. A intenção é dar mais segurança aos usuários. As câmeras, elas têm um fator de inibição da ação do marginal em ambientes. A pessoa, quando ela tem a noção de que possa ser reconhecida após um delito, ela já tem uma precaução maior, optando por agir em outros locais onde esse sistema não exista. Tudo é monitorado todos os dias, aqui nessa sala de controle. A comunicação é direta e em tempo real, entre funcionários e motoristas de ônibus. O Novo Mundo já passou na escuta? Na escuta, prossiga. Aqui nós temos a Central de Controle Operacional. Aqui é feito todo o controle da programação da operação dos ônibus e monitoramento em tempo real de todos os nossos terminais. Aqui nós temos vários postos de trabalho, em torno de 15 postos de trabalho, que funcionam durante todo o período operacional, respondendo às demandas, tanto de operação, quanto também do suporte em relação à segurança pública. Após muitas discussões, a Câmara dos Deputados aprovou as novas regras do Código de Trânsito. A votação do texto final da matéria foi às vésperas do aniversário do Código, comemorado hoje. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Gouveia.
56 anos se passaram e 3 outros códigos de trânsito existiram até que o atual fosse aprovado, em 1997. Agora, a celebração de seus 23 anos vem acompanhada de discussões e possíveis mudanças. É que em junho do ano passado, uma proposta de autoria do Poder Executivo começou a tramitar na Câmara dos Deputados. No mesmo mês, uma comissão especial foi criada para analisar a proposta. 1 ano e quase 400 emendas depois, o projeto chegou ao Senado no último mês de julho. No dia 3 de setembro, o plenário aprovou o projeto com alterações e, por isso, a matéria voltou para a Câmara. Entre as mudanças e novos pontos da proposta estão prazo para renovação de exames de aptidão física e mental, que pode ser de 3, 5 ou 10 anos, de acordo com a idade do condutor. Hoje, valem prazos de 3 e 5 anos. Número de pontos para a suspensão do direito de dirigir. Ao invés dos atuais 20 pontos, a proposta apresenta uma gradação de acordo com o número de infrações gravíssimas. Com isso, o número de pontos necessários para a suspensão pode chegar a 40. Obrigatoriedade de faróis acesos durante o dia. Segundo o projeto, a regra vale quando o condutor estiver trafegando em pista simples. Competências de órgãos executivos de trânsito e das polícias militares. A proposta altera funções, a exemplo do CONTRAN, que deixa de ser instância recursal de multas. Este especialista, aliás, avalia esse último ponto como positivo, mas afirma que as mudanças no Código não contemplam um dos pilares da engenharia de trânsito, a educação. Não é compatível, né? Você contemplar, eu vou mudar porque nós somos mal educados, eu vou aumentar o número de pontos. Teria que ser o quê? Não. Ficaria o mesmo número de pontos, mas a gente vai investir mais em educação para as pessoas não acumularem pontos na carteira, né? Quer dizer, o ponto a se analisar é esse. O Japão, né? O Japão que investiu maciçamente nesse pilar educação e hoje lá nós temos uma quantidade de acidentes de trânsito e de lesões no trânsito muito inferior do que acontece no Brasil e em países em desenvolvimento, exatamente por causa do pilar mais importante do trânsito, que é a educação. Para o presidente do Sindicato dos Profissionais dos Centros de Formação de Condutores, a flexibilização nos casos de suspensão da CNH é ponto preocupante. Ele falou ainda sobre os impactos das mudanças no que diz respeito ao trabalho da categoria. Em relação ao nosso setor, que muda de fato são dois pontos, né? Que retira aquele prazo que a gente chamamos de reteste, que é quando o aluno faz uma prova e ele é reprovado, aí ele tem que aguardar um período de 15 dias. Isso foi retirado. O outro ponto também que nos ajuda bastante é em relação à obrigatoriedade da aula noturna. Agora vai ficar facultado, né? O aluno, ou seja, vai desobrigá-lo a fazer a aula noturna. Se ele quiser fazer todas as aulas noturnas, ele pode. Se quiser fazer todas diurnas também, ele pode. 8h06. Para falar melhor sobre esse assunto, as mudanças no Código, a gente recebe aqui em nosso estúdio o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, José Neto. Ou seja, como muito bem colocado pela repórter Gabriela Gouveia, muitas mudanças, alterações de fato, discussões em torno desse projeto aconteceram, Senado e Câmara. Agora, o que a gente observa é que ele está menos rigoroso, mais permissivo. É isso que a gente sente. Qual é a sua opinião? Muito bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, telespectador. Sim, acabou abrandando, acabou deixando aí, beneficiando 5% da população, 5% dos condutores, na verdade, são realmente condutores que são penalizados continuamente, que são reincidentes. Apenas esses 5% são beneficiados, porque a grande maioria da população, a grande maioria dos motoristas, dos condutores, não vão ser beneficiados porque eles não cometem esse tanto de infração. Então, esse abrandamento, ele prejudica o cuidado com a vida, que é uma prioridade do trânsito. Quais são os outros pontos que a gente pode aqui destacar em relação a essa matéria? Que chama a atenção, na opinião do senhor?
Sim, eu acredito que essa questão da pontuação é o ponto que a população vai mais olhar. Sim. Porque indo para 40 pontos, tem muita gente que acha que vai poder ficar mais tranquilo, né? Só que lembrando que as gravíssimas, elas vão voltar a reduzir. Então, você tem uma quantidade que vai reduzindo para 30 e para 20, volta ao normal. Sim. Né? A questão do exame toxicológico é importantíssimo, que a gente havia dentro do projeto a retirada, a não utilização da metodologia de ver se realmente esse condutor estava usando algum tipo de droga, algum tipo de rebite, que eles utilizam muito, voltou ao texto, então vai estar sendo cobrado. A questão do uso da cadeirinha, que estava sendo tentado ser abolido, voltou ao texto, então algumas coisas ficaram. O que ficou brando realmente é a pontuação, o que realmente assim conseguiu passar um pouco do pano é isso. Um ponto importante que a Câmara corrigiu do Senado é a não conversão de quando a pessoa comete um assassinato em um crime brando, né? Agora, eu tenho aqui as informações em relação a esses pontos. Para a gente exemplificar aqui. O projeto cria critérios diferentes de acordo com as infrações cometidas no período. Limite de 40 pontos se o condutor não tiver nenhuma infração gravíssima, como o senhor aqui colocou. Limite de 30 pontos se o condutor tiver uma infração gravíssima e limite de 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. O limite será de 40 pontos, independentemente dos tipos de infrações cometidas. Nos casos de quem trabalha dirigindo. Esses condutores poderão fazer curso de reciclagem preventivo quando tiverem 30 pontos computados. E a validade do exame, como que fica? Então, essa questão da validade, ela é discutida há bastante tempo pelo Focotran, que é um conselho nacional, que é um fórum nacional de entidades de trânsito. Por quê? Qual a preocupação que a gente tem sobre essa questão da renovação da CNH? Quanto mais tempo a gente deixa uma pessoa sem renovar, essa pessoa ela pode acometer de males de saúde, uma série de situações que o Estado não está prevendo. Então, com essa distância, as pessoas vão perdendo, muitas vezes, mobilidade. A gente está dando espaço para ter mais riscos e mais problemas no trânsito. Volto a colocar. A preocupação que o legislador tem que ter e observar, e aqui, quando ele abranda, é a vida. Ele não teve essa preocupação com a vida. A gente tem que ter esse cuidado. De 97 para cá, nós perdemos 500 mil de pessoas em acidentes de trânsito. Isso é um número que não pode ser ocultado, não pode ficar debaixo do pano. Então, é 500 mil de habitantes que foram lesionados ou que tiveram acidentes que chegaram a pontos fatais. Da forma como foi aprovado o texto final pela Câmara, o senhor acredita que atende realmente à necessidade do nosso trânsito como um todo? A necessidade do trânsito, não. Até porque o trânsito ele não se torna mais humano a partir do momento que eu deixo ele mais brando. Sim. Pelo contrário, eu tenho que fazer campanhas de educação, eu tenho que voltar os olhos para educar a nossa população, dar condição de ter um trânsito melhor, planejar melhor a cidade, conseguir colocar a cidade de uma forma que ela consiga ter o transporte individual, quanto o transporte público convivendo em harmonia e fazendo com que a população tenha qualidade nesse transporte e que não necessite ou que não venha por qualquer fato fortuito ou fatídico cometer uma infração de trânsito. Até porque ninguém vê um agente de trânsito ou um semáforo falando, olha, avança, cometa uma infração, fure o sinal vermelho. Ninguém vê isso acontecendo. É realmente por imprudência, imperícia ou por alguma situação. A educação é o ponto-chave para a gente poder ter um trânsito seguro e fazer a manutenção da vida. Quais os outros desafios que a gente pode estar enfrentando aí e quais são os cuidados que todos teremos que ter a partir desse momento que for sancionado? Agora cabe ao presidente sancionar ou não essa matéria, né? Sim, sim. Eu acredito que, por ser um projeto do próprio Executivo, o presidente não terá dificuldades de se posicionar quanto a isso. Os desafios continuam sendo os mesmos. Educação, educação, educação. Esse é o grande ponto. E a gente entender que a população tem que também colaborar, tem que também ter uma observância consigo mesmo, se policiar. Porque quando a gente está dirigindo, quando a gente está conduzindo um veículo, nós estamos
conduzindo no meio de várias pessoas, e tem as partes mais frágeis, pedestres, os ciclistas, que são partes que estão ali mais vulneráveis dentro desse processo. Agora, uma pergunta assim, meio própria minha mesmo. Como que vai ficar esse quesito de faróis? Tem alguma mudança aí no acendimento de faróis? Sim, o que eu achei bacana nessa legislação vai ter o acendimento, vai continuar o procedimento do acendimento, mas faz uma obrigação que o Estado anteriormente tinha cobrado ao condutor, mas não tinha cobrado às fábricas de fazer ali essa alteração. Essa é uma reivindicação do próprio Focotran. Focotran, no último Focotran que nós tivemos no ano passado, a gente nesse ano não tivemos por conta da pandemia, um dos temas debatidos foi a obrigação das fábricas colocarem um relé de acendimento automático dos faróis para poder evitar realmente as colisões. Agora, presidente, o senhor já pontuou aqui, mas eu gostaria de retornar a essa questão. Considerada a mudança mais importante realizada lá pelo Senado, os deputados aprovaram a proibição de se converter prisão em penas alternativas, como serviço comunitário, quando um motorista sob efeitos de droga ou álcool causar homicídio culposo ou lesão corporal culposa. É um ponto que chama atenção? Sim. Anteriormente, a previsão era que poderia fazer essa conversão, poderia ser abrandada, e agora, com isso, os condutores que fazem algum tipo de entorpecente, que seja álcool ou outra situação, ou mesmo os que não fizeram, mas que cometem aí um acidente que possa vir lesionar ou ter realmente aí uma morte, né, que é uma fatalidade que a gente não gostaria que tivesse, não vai poder ficar fugindo da legislação, fugindo da penalidade. Isso é importante, porque começa a gerar também um pouco de consciência, que é uma das formas de educação. Vamos então agora para as considerações finais. De que forma o senhor avalia essas mudanças aprovadas? Se é algo que deveria ter sido incluído e não foi? São mudanças produtivas? Bem, eu acho que a discussão sobre o trânsito, ela é saudável a todo momento. Eu acho que falta para a sociedade um debate mais profundo sobre o trânsito. E pensar o trânsito num trânsito mais humano e de que forma que ele vai poder salvar vidas, né? Eu acho que as alterações, elas vão ajudar quem comete mais infração. Eu acho que, pontualmente, hoje essas mudanças, elas são mais populares, são mais eleitoreiras do que para poder ajudar realmente a gente ter um trânsito melhor. Porque eu acho que a gente tem que focar na educação, criar conselhos mais efetivos, criar condições de educação mais efetivas, escolas de educação, universidade de educação de trânsito, voltar realmente a conscientizar a nossa população sobre o tamanho que é o trânsito no nosso país. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Nós conversamos com o presidente do Conselho Estadual de Trânsito. Agora, só uma ressalva, viu, gente? Aprovado, ontem foi aprovada essa matéria, agora aguarda a sanção do presidente e, tendo a sanção, a lei entrará em vigor em 180 dias depois de ser publicada. Vamos agora para um rápido intervalo. Fique com imagens da Avenida T4 com a Avenida T63. Agora 8h16 e o trânsito ali está movimentado, viu, gente? Vamos ter cuidado. É daqui um pouquinho, Jornal da Manhã está de volta.